Bem-vindos de volta ao canal Tecronologia e a mais um vídeo. Os navios são uma das maiores invenções da humanidade. Foi por muito tempo o principal meio de transporte entre os continentes, permitindo-nos viajar e transportar mercadorias através dos oceanos. Mas como é que essas gigantescas construções conseguem flutuar na água? A resposta se encontra nos princípios da física e da mecânica da navegação. A capacidade de um navio flutuar é determinada pelo seu deslocamento, que é o peso da água que ele desloca quando está flutuando. Se o peso do navio for menor do que o peso da água deslocada, ele flutuará. Isso é conhecido como o princípio de Arquimedes. Podemos representar Pn menor do que Pa igual a F. Os navios são projetados para ter um grande volume interno, o que aumenta a quantidade de água deslocada e, portanto, aumenta a capacidade de flutuação. O casco, parte submersa dos navios, tem, em média, a submersão de no máximo 30% da altura da parte aparente do navio. A extensão submersa é chamada de calado, compreende o nível da água até o limite do casco, que é chamado de quilha. Os primeiros barcos eram muito simples, feitos de madeira ou juncos e movidos a remo ou vela, segundo evidências arqueológicas, entre 5.000 e 8.000 anos antes de Cristo. Com o tempo, os barcos evoluíram para se tornarem navios maiores e mais complexos, entre eles as naus dos fenícios, romanos e gregos, as caravelas dos espanhóis e portugueses. Atualmente, navios com múltiplos andares e compartimentos estanques para aumentar a segurança e a capacidade de carga. Um exemplo impressionante de um navio moderno é o Wonder of the Seas, que é o maior navio de cruzeiros do mundo atualmente. Ele foi concluído em 2022 no estaleiro Chantier de l'Atlantique, em Saint-Nazaire, França. O navio tem 18 andares e um comprimento equivalente a 4 campos de futebol. Ele pode carregar até 6.998 passageiros em quase 362 metros de comprimento. Em comparação, o famoso Titanic tinha 269 metros de comprimento e pesava cerca de 58.000 toneladas, enquanto o Wonder of the Seas pesa 236.857 toneladas. Embora o tamanho do Wonder of the Seas seja colossal, ele segue os mesmos princípios que qualquer outro navio para se manter na água. Para flutuar, um barco ou navio desloca uma quantidade de água igual ao seu peso, um fenômeno chamado de empuxo. Para que a quantidade necessária de água seja deslocada e para que o navio fique estável, os designers criaram o navio com um casco largo. De acordo com Matthew Collette, professor de arquitetura naval e engenharia marinha da Universidade de Michigan, Estados Unidos, apenas 9 metros do navio ficam embaixo da água, uma pequena porcentagem do seu tamanho total. Os navios militares são projetados para serem rápidos, resistentes e armados com sistemas de defesa. Eles protegem o movimento de forças militares sobre a água para áreas costeiras, onde podem ser desembarcadas e usadas contra forças inimigas. Protegem o transporte marítimo contra ataques inimigos. Impedem o inimigo de usar o mar para transportar forças militares e atacam o transporte marítimo inimigo. Outras embarcações militares são as fragatas e os contratorpedeiros. Ao longo da história, muitas pessoas contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia dos navios. Alguns dos principais protagonistas incluem Henri Pitot. Inventou o tubo Pitot no século XVIII para estudar o fluxo de água em rios e canais. John Hadley inventou o sextante em 1730. John Harrison inventou o cronômetro marítimo no século XVIII. Os métodos de navegação. Os mais antigos. Navegação mental. Um piloto ou navegador estima trilhas, distâncias e altitudes que ajudarão o piloto a evitar erros grosseiros de navegação. Pilotagem. Envolve o uso de pontos de referência, marcos e profundidades para determinar a posição de um navio. Navegação celestial.
Usa as estrelas, a lua, o sol e o horizonte para calcular a posição. É muito útil no oceano aberto, onde não há pontos de referência. Os métodos de navegação incluem os mais modernos: navegação inercial. Um sistema de navegação inercial, INS, é um tipo de sistema de navegação morta que calcula sua posição com base em sua posição inicial, velocidade e atitude e, em seguida, mede suas taxas de atitude e acelerações. Navegação eletrônica inclui o uso de sistemas como GPS, radar e sonar para determinar a posição. Porta-aviões. Um porta-aviões é um navio de guerra, cujo papel principal é servir de base aérea móvel. Ele permite que uma força naval possa projetar seu poderio aéreo a grandes distâncias, sem a necessidade de depender de aeroportos fixos para seus aviões. Os porta-aviões são geralmente os maiores navios operados pelas marinhas de guerra. O maior porta-aviões do mundo é o USS Gerald J. Ford, da Marinha dos Estados Unidos. Ele é um navio da classe Ford, que é o sucessor do porta-aviões Nimitz-class. O USS Gerald J. Ford tem um deslocamento total de 100 mil toneladas e um comprimento de 335 metros. Ele tem a capacidade de carregar até 85 aviões e é considerado o maior e mais estupendo projeto da história naval até hoje. Datas e dados históricos da navegação: 206 AC. O primeiro compasso foi feito na China, por volta de 200 a.C. Foi usado pela primeira vez, porém, como um instrumento na adivinhação chinesa. Foi usado para investigação marítima a partir de cerca de 1117 d.C. em diante. O compasso foi usado pela primeira vez pelos europeus em 1190 d.C. 200 a.C. A bússola foi inventada pelos chineses durante a dinastia Han. Entre os séculos II e I a.C., ela foi criada para ser usada na prática do Feng Shui, que é uma arte chinesa mística. Semelhante ao compasso, a bússola era usada para determinar a direção dos ventos e das correntes de água, a fim de construir edifícios e túmulos em locais favoráveis. A bússola só começou a ser usada na navegação marítima no século XI, quando os chineses começaram a explorar o Oceano Índico. Foi em 1417 que intelectuais pertencentes à Escola de Sagres, pioneira na tecnologia marítima, desenvolveram o modelo de bússola que conhecemos hoje, protegida por uma tampa de vidro que impedia a interferência de outros metais. Seu nome origina-se do italiano bussola, que significa caixa pequena. 200 a.C. O primeiro mapa da Terra foi criado em 200 a.C. É considerado ter sido criado pelo filósofo e geógrafo grego Anaximandro, que criou o que muitos historiadores consideram ser o primeiro mapa do mundo com um mínimo de realismo e precisão. O planeta apareceu dividido ao meio por uma linha. Passava pela cidade de Delfos, na Grécia, considerado o centro do mundo. 700 d.C. Registros escritos de astronavegação datam do século VIII, por volta da época da Odisseia de Homero. Na obra, são dadas informações referentes às constelações da Ursa Maior e Órino. 880 d.C. O camal foi inventado por volta do final do século IX, por navegadores árabes, e foi posteriormente adotado pelos navegadores chineses e indianos. O camal consiste em um bloco de madeira com cerca de 5,1 cm por 2,5 cm, ao qual uma corda com vários nós igualmente espaçados é fixada através de um orifício no centro. É usado para medir as altitudes e latitudes das estrelas. 1200 d.C. O Icelandic Spar foi descoberto em um naufrágio em 1592. Análises químicas rastrearam a pedra até a Islândia e confirmaram que era um Icelandic Spar. Acredita-se que o Icelandic Spar tenha sido a lendária Pedra do Sol usada pelos vikings para navegar em tempo nublado. As pedras eram usadas para localizar o Sol. A pedra se origina da Islândia, daí o nome. 1608. A primeira luneta foi criada em 1608 e tem sido usada em navios para ver longas distâncias por centenas de anos, até a invenção dos binóculos muito menores, agora um requisito a bordo dos navios. 1764. O cronômetro marítimo foi inventado por John Harrison no século XVIII. Consiste em um relógio
que é preciso o suficiente para ser usado como um padrão de tempo portátil. Foi usado para determinar longitude pelo processo de navegação celestial. E é isto, pessoal, a cronologia e desenvolvimento das embarcações, os navios desde antigos aos atuais. Obrigado por assistir. Deixe um like, comente, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tecronologia, a tecnologia através dos séculos, do arcaico ao moderno.